Estamos no mês da família, né? As igrejas batistas enfocam a família durante o mês de maio. E uma das coisas que Deus criou, criada por Deus, e muito importante no que diz respeito à felicidade familiar, é o sexo. O sexo pode fortalecer as famílias, e até sem o sexo nem existe família, não é verdade? Sexo pode fortalecer famílias, o sexo pode destruir famílias, pode destruir vidas. E a nossa sociedade dá um enfoque ao sexo totalmente deturpado. A nossa cultura se torna cada vez mais uma cultura focada no hedonismo, ou seja, prioriza cada vez mais, incentiva cada vez mais o prazer. Hoje a busca pelo prazer é confundida com a busca pela felicidade. Para muitas pessoas, ser feliz é poder experimentar todos os prazeres materiais, todos os prazeres também proporcionados pelos sentidos. E dentro dessa perspectiva, da nossa cultura, o sexo, mais do que nunca, tem sido enfatizado. A mídia coloca o sexo em destaque, tudo é sexo, tudo é voltado para o sexo, né? Até propagandas na TV, muitas vezes você vê sempre aquele apelo sexual para vender algum tipo de produto, né? Mas apesar disso, as pessoas estão cada vez mais confusas. Apesar disso, as pessoas estão cada vez mais tristes no que diz respeito ao sexo, à vida familiar. Por quê? Porque os sentimentos puros, os sentimentos sinceros foram substituídos por paixões meramente animais e egoístas. Sentimentos puros, sinceros, foram substituídos por paixões egoístas e animais. O que a Bíblia fala sobre sexo? Vamos ver um pouco hoje, um texto da Palavra de Deus, ou alguns textos, que falam sobre o sexo na perspectiva de Deus, na perspectiva da Bíblia. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 6. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 6. A palavra de Deus diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda a impureza sexual, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O que nos vemos logo no início da leitura desse texto da Palavra de Deus é que o sexo precisa ser santo. A maneira como nós encaramos o sexo, a maneira como nós praticamos o sexo, deve ser santo e não pecaminoso. Versículo 3 diz que a vontade de Deus, o que é?
nossa santificação. Todas as áreas da nossa vida precisam ser santificadas, precisam ser purificadas do pecado, inclusive o sexo, porque o versículo continua dizendo que vos abstenhais, algumas versões trazem da prostituição, a maioria, né? Lá no grego, a palavra que foi traduzida por prostituição é porneia, que significa qualquer tipo de impureza sexual, qualquer tipo de conduta sexual imprópria. É interessante que a nossa sociedade hoje acha que qualquer conduta sexual está valendo. Né? O que as pessoas dizem hoje? Cada um faz a sua própria opção sexual. Não é bem assim, não. A palavra de Deus deixa muito claro que tem o tipo de conduta sexual que não é apropriada. Os próprios gregos, com toda a sua libertinagem, sabiam disso. Tanto que existia na língua deles uma palavra para se referir à conduta sexual impura. Conduta sexual inapropriada. Não é certo essa história de que, desde que o indivíduo não prejudique ninguém, desde que o indivíduo não faça mal a ninguém, está tudo valendo. Não, isso não está certo, não. A palavra de Deus mostra o que é certo e o que é errado, o que é impróprio e o que não é impróprio, o que é destrutivo e o que é construtivo. E o sexo também se enquadra nisso. Tanto que diz aqui que nós devemos nos abster de qualquer impureza sexual. O sexo precisa ser santo. O sexo precisa ser pensado com santidade, com pureza. E o sexo precisa ser praticado com santidade, com pureza. Ou seja, de acordo com os planos de Deus, da maneira como Deus planejou que o sexo fosse praticado. E não segundo os padrões da sociedade ao nosso redor, né? Como eu me referi, esse tipo de visão distorcida do sexo já é antiga. Interessante que nós estamos hoje vivendo uma sociedade pagã, como era do apóstolo Paulo naquela época, muito semelhante à sociedade do apóstolo Paulo naquela época, era uma sociedade pagã. E se nós olharmos a nossa cultura hoje, há várias semelhanças, há várias características daquela sociedade pagã. E naquela época, eles também já desvirtuavam o sexo. Tanto que o versículo 5, falando a respeito de como a gente deve proceder com o nosso corpo, né? Versículo 4, o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem para falar do nosso próprio corpo, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. No Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, se refere ao nosso próprio corpo várias vezes, usando essa figura de linguagem, como se o nosso corpo fosse um vaso, né? Um vaso precioso, e tem um conteúdo também precioso. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e portanto o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E aqui ele diz um vaso que está contendo o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Nós devemos saber possuí-lo em santidade e honra, não sujando com o pecado, não ofendendo a Deus com práticas pecaminosas, né? E aí ele continua dizendo, não na paixão de concupiscência, como os gentios, como aqueles que não eram cristãos, como os pagãos que não conhecem a Deus. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem um relacionamento com Deus, aquele que não leva Deus a sério, ele tem valores
também quanto ao sexo, completamente distorcidos, completamente errados, que o levam também às práticas do sexo errada, que não agradam a Deus. Então o sexo precisa ser santo, meus queridos. Tem que ser diferente dos valores desse mundo. Tem que ser segundo a palavra de Deus, né? E quais são esses padrões de Deus? Deus não aceita o homossexualismo. Pastor, você vai preso se ficar falando muito isso? Não tem problema. A palavra de Deus tem que ser dita, né? Eu fui a um culto, uma solenidade onde eu preguei e nem usei essa palavra, homossexual nem homossexualismo. Só abri lá em Gênesis e mostrei o primeiro casamento, mostrei como Deus criou somente 2 sexos, homem e mulher. Isso é até genético, isso é genético e anatômico, né? Só existem 2 sexos, né? E como Deus realizou o primeiro casamento entre homem e mulher, bastou isso para que uma pessoa presente dizer que ia me processar por homofobia. Mas não adianta, está na palavra de Deus, a gente tem que continuar falando do que Deus planejou. Deus não planejou, nem aceita o homossexualismo. O homossexualismo é resultado da corrupção do ser humano pelo pecado. É um desvio de comportamento gerado pela corrupção do pecado. Eu conheço pessoas que eram homossexuais, aceitaram Jesus Cristo como Salvador e abandonaram o homossexualismo. Pessoas que eu convivi, e uma dessas pessoas, inclusive, constituiu família. Passou a ter um viver completamente diferente de antes. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. Abram suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 27. Apóstolo Paulo vem discorrendo aqui como os homens não glorificaram a Deus, apesar de verem na criação todo o poder, toda a glória, toda a majestade de Deus, não renderam glórias a Deus, pelo contrário, glorificaram ao próprio ser humano. E como resultado disso, foram se afastando de Deus e se entregando ao pecado. E o apóstolo Paulo menciona entre estes também o homossexualismo. Olha aí o versículo 27. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O homossexualismo é desvirtuamento do plano de Deus. Todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito aos seus deveres de cidadãos, mas todo ser humano está condenado pelo pecado. Aquele que mente está condenado pelo seu pecado. Aquele que adultera está condenado pelo seu pecado. Aquele que é ganancioso está condenado pelo seu pecado da ganância. Aquele que é violento, aquele que se ira, está condenado também por esse pecado. E não tem colher de chá para o homossexualismo. É pecado como todos os outros pecados. E a palavra de Deus deixa muito claro que também está condenado por causa desse pecado, por contrariar o plano de Deus, contrariar a vontade de Deus, é pecado também. A palavra de Deus é muito claro.
Assim como qualquer pecador precisa se arrepender do seu pecado, aceitar Jesus Cristo como Salvador, pedir perdão, mudar de atitude, como qualquer pecador precisa fazer isso, o homossexual também. Precisa reconhecer o seu erro, precisa reconhecer o seu pecado, precisa pedir perdão a Deus disso aí. E Deus muda, Deus transforma, Deus dá um viver realmente de paz, Deus dá um viver realmente de satisfação interior, né? Aquilo que o ser humano busca e não encontra, só vai encontrar quando faz isso, só vai encontrar em Deus. Então o padrão de Deus não é esse, não. O padrão de Deus também não é o adultério, não. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, está lá nos 10 mandamentos, está o mandamento: não adulterarás. Deus deseja a fidelidade do marido para sua esposa, da esposa para o seu marido. Está uma onda por aí agora de dizer que o adultério enriquece, ajuda o casamento. Conversa fiada. Adultério só destrói casamento. O adultério está sendo visto hoje com muita naturalidade. Antigamente se fazia vista grossa para o adultério masculino. Erro também, grandíssimo pecado também. Mas hoje se faz vista grossa também para o adultério feminino. Aí que estragou tudo, homem e mulher, os dois achando que é natural, os dois se entregando ao adultério. Não há família, não há casamento que sobreviva. O homem precisa ser fiel à sua esposa. A esposa precisa ser fiel ao seu marido. É o plano de Deus. E o plano de Deus é que o sexo seja usado exclusivamente no casamento. O pessoal acha que é um negócio, já desse algum tempo atrás, lá onde eu moro, lá, estamos eu e Erzi descendo no elevador, damos de cara com uma mocinha se despedindo do namorado. Havia acabado de dormir com ela na casa dos seus pais, se despedindo no elevador, e o rapaz indo embora, sem uma naturalidade. Os pais acham muito natural, todo mundo acha muito natural. Não, é assim mesmo, são namorados e tal. Antigamente, a palavra namorar significava encontrar uma moça, um rapaz, e se conhecerem, né, pensando, olhando para ver se quem sabe ia dar certo para o casamento. Hoje a palavra namorar tem até um sentido pejorativo. Namorar hoje é praticar sexo. É esse o sentido da palavra. Olha, mas a palavra de Deus deixa muito claro, viu, queridos, principalmente vocês também que ainda não são casados, a Bíblia deixa muito claro que o plano de Deus é sexo somente no casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, é um dos versículos da Bíblia que deixam isso de uma maneira muito clara, colocam isso de uma maneira muito objetiva, muito clara. Se não podem conter-se, casem-se. É melhor casar-se do que abrasar-se. A palavra de Deus está deixando aqui muito claro que a ocasião, que o contexto para o qual Deus planejou o sexo, a expressão plena da sexualidade, é no casamento. Não antes, nem fora. Então você está namorando, está de muitas carícias, né? Até aqui a primeira página do boletim fala sobre essa questão de namorar ou ficar. Né? Está namorando, está de muitas carícias que possam estar despertando excitação sexual. Isso não é bom. Apóstolo Paulo diz, melhor casar do que abrasar. Se ficar se abrasando muito, vai terminar acontecendo o que não deve.
O plano de Deus é o sexo no casamento. Que maravilha, quando jovens, servos de Deus, podem chegar ao dia do seu casamento e olhar para trás e não ter nada que incomode a sua consciência. Pelo contrário, chegarem felizes de que realmente estão cumprindo o propósito de Deus com a palavra de Deus. Mas o impulso sexual é muito forte, etc. e tal. A Bíblia diz que Deus dá o escape. O que tem acontecido é que as pessoas falam muito em sexo, leem muito sobre sexo, assistem muitas coisas sobre sexo. O que vai acontecer? É gasolina no fogo, na fogueira, né? Gasolina na fogueira. O plano de Deus é o sexo no casamento, porque aí vai ser bênção. Vai ser bênção, sexo no casamento. Tem gente que vai para o casamento ainda com aquela mentalidade que sexo é pecado. Não é. Sexo é pecado quando é fora dos planos de Deus. Dentro, segundo os planos de Deus, sexo é bênção. Sexo com santidade, sexo santificado, segundo os planos de Deus, é bênção. E às vezes, principalmente as mulheres, ainda hoje isso acontece, pouco, mas acontece. Algumas mulheres, algumas moças ainda são ensinadas de que o sexo é uma coisa indesejável, que é uma concessão ao marido, que está casado com ele. Não, não é nada disso. Sexo no casamento, conforme os planos de Deus, é bênção, deve ser desfrutado em sua plenitude, em sua pureza que Deus planejou. Esse é o padrão de Deus. Agora, como é que nós vamos conseguir? Estávamos falando desse problema, né? Viver segundo esse padrão de Deus, né? Para santificar o sexo. Primeira coisa, estávamos falando já a respeito disso, é manter a mente pura. Se eu estou colocando sexo na minha mente o tempo todo, né, o que vai acontecer? Vai ficar difícil, realmente. Eu vou ser como que empurrado nessa direção. Já há uma química no nosso corpo que Deus colocou que é para isso, né? Então aí os hormônios que já nos levam nessa direção, né? Se eu só ler sobre isso, se eu só assistir filmes sobre isso, se eu só conversar a respeito dessas coisas, e sempre vem da maneira errada, da maneira distorcida, é lógico que teremos muita dificuldade, que você vai ter muita dificuldade. A internet hoje é um território fértil para isso, e com muita facilidade, né? Pais, procurem ver o que seus filhos estão vendo. Tira o computador do quarto do seu filho adolescente e bota na sala. É sério. Ou então instala um daqueles programas que bloqueiam pornografia. Pais são responsáveis, nós somos responsáveis por aquilo que nossos filhos adolescentes estão vendo, não só na TV, mas na internet também. É um absurdo você pegar um tablet que conecta na internet e dar para o seu filho sem instalar ali um desses programas que bloqueiam essas coisas. Eu estava lendo uma estatística que mais ou menos 70% da internet aqui no Brasil é usado para esse tipo de coisa. Quase 70% da internet é usado para esse tipo de coisa. Só 30 e pouco por cento da internet, do uso da internet, é para coisa boa. Que coisa terrível, né, que está no nosso país, né? Então, olha, vamos procurar manter a nossa mente pura. Olha aí, Mateus capítulo 5, versículo 28. É um versículo bastante conhecido de todos nós. Mateus 5, 28. Palavras do Senhor Jesus.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Abrigar pensamento impuro diante de Deus já é pecado. Ah, pastor, mas eu não posso evitar que às vezes venham os pensamentos e tal. Não, está certo. O errado é abrigar, é dar guarida a esses pensamentos. Pastor Delci sempre falava o seguinte, sempre diz o seguinte: nós não podemos impedir, por exemplo, se um passarinho quiser voar em volta na nossa cabeça, se ele cismar com isso, nós não podemos impedir. Mas se ele quiser pousar na nossa cabeça, construir um ninho, colocar ovos, chocar e produzir outros passarinhos, isso nós podemos impedir. Que o pensamento impuro às vezes venha, nós não podemos impedir, mas alimentá-lo podemos impedir. Não é? Então precisamos manter a nossa mente pura. Olha o que diz ainda a respeito disso, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que a palavra de Deus está mandando a gente fazer? Só colocar coisa boa na nossa mente, na nossa cabeça. Agora, outra coisa para nós conseguirmos santificar o sexo é orar e vigiar. Mateus, capítulo 26, versículo 41. O que Jesus diz lá? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, é necessário orar e vigiar, para não entrar na tentação, para não cair na tentação. Tem gente que só ora. É preciso também vigiar. Tem sempre gente, às vezes tem crente, às vezes que só vigia, só está atento, mas não está tendo vida de oração. É preciso orar, as duas coisas. Preciso orar, porque é Deus quem nos fortalece na sua graça. Nós somos fracos, como o próprio Senhor Jesus disse, não é? O espírito está pronto, mas a carne é. Então é preciso orar, meus irmãos. Apóstolo Paulo adverte lá em 1 Coríntios: quem está de pé, cuide. Para a gente cair, basta estar de pé. Esse negócio de dizer assim, não, eu sou muito forte, não sei o quê, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Olha, nós somos capazes de coisas inimagináveis. Nós só somos fortes com a graça de Deus. É por meio da oração que somos fortalecidos para resistirmos às tentações, às situações que muitas vezes nós nos deparamos, não é? Às vezes situações assim terríveis de tentações. Se não estamos orando e vigiando, vamos sucumbir. Se estamos orando e vigiando, isso é armadilha, não vou ceder, não vou entrar nessa, Deus não se agrada, isso só vai me prejudicar minha família, prejudicar meu relacionamento com Deus. Não, isso aí eu não entro não. Nós estamos orando e vigiando, é isso que vai acontecer. Agora, se nós não oramos, nós não vigiamos, aí complica tudo, né? Mas uma outra coisa também muito importante, a terceira coisa, para nós santificarmos o sexo, é resistir à tentação. Resistir à tentação. Voltando aqui para
1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículos 3 a 5 deixam isso muito claro, né? Nós já citamos esses versículos. Cada um saiba como possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não se entregando às paixões e concupiscências daqueles que não conhecem a Deus. Em outras palavras, nós, para isso, precisamos resistir às tentações. E na Bíblia, nós temos o belo exemplo de José, lá em Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 9. Como José foi tentado. José, a Bíblia diz, era um jovem bonito. Era escravo na casa de um militar de alta patente lá do Egito, do exército do faraó. Uma mulher pervertida, uma mulher devassa, botou o olho nele, a esposa do seu dono, do seu senhor, botou o olho nele e insistia todo dia. Queria sexo com José todo dia. José podia pensar assim, bom, sou solteiro, não pedi para vir para cá, não sou eu que estou atrás dessa mulher, essa mulher que está atrás de mim. Então, né, pela sociedade de hoje, pelos valores de hoje, assim que ele pensaria. Mas José não. Ele respondeu para aquela mulher o seguinte: se eu fizer isso, estarei pecando contra o seu marido, meu senhor, e pecando contra o meu Deus. E a mulher continuava insistindo. Até que um belo dia não, um dia horroroso, né? Ela agarrou José pela roupa, pelo manto dele, né? Hoje você não me escapa. Agarrou ele pelo colarinho aqui do manto dele. O que é que José fez? Agora não posso fazer nada, né? Coitadinho de mim. Foi isso que José fez? Se desvencilhou do manto dele, saiu correndo para fora da casa, porque ele sabia que se ficasse ia acontecer o que não deveria. Se ele ficasse, ele sabia que ia fraquejar. Meus irmãos, às vezes ser vigilante para resistir à tentação, muitas vezes resistir à tentação inclui uma retirada estratégica. Muitas vezes resistir à tentação implica em, eu falei de uma maneira bonita, né? Resistir à tentação, agora vamos falar de uma maneira mais do dia a dia, dar no pé, né? Resistir à tentação, dar no pé. Nós precisamos fazer isso, resistir à tentação. Em vez de ficar com essa desculpa, eu sou tão fraquinho. Jesus já falou, orar e vigiar. Aí estamos aptos a resistirmos realmente à tentação. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus. Que nós santifiquemos o sexo, essa dádiva tão preciosa que Deus nos deu. Nós precisamos santificar o sexo, mantendo a mente pura, orando e vigiando, resistindo à tentação. E se você, meu querido, já caiu no poço, se você já caiu nesse poço, não desespere. Uma vez, muitos anos atrás, um casal me procurou, um casal que já estava noivo, e falou assim: pastor, vim lhe procurar para dizer que nosso sonho era ter uma cerimônia de casamento, mas nós não podemos mais, nós pecamos. Eu falei assim: pecaram? Sim, temos consciência disso. E vocês sabem o que devem fazer? Sim, pastor, nós já demos entrada no cartório, para o nosso casamento, para os documentos, tudo. Muito bem, além disso, o que mais vocês precisam fazer? Vocês já oraram, já pediram perdão a Deus com arrependimento sincero? E como arrependimento sincero, vocês já abandonaram essa conduta da prática do sexo? Sim, pastor, já fizemos isso. Então vocês podem ter a sua cerimônia de casamento. Você pode vir vestida de branco. Sabe por quê, minha querida?
Jesus Cristo com o seu sangue, se vocês já se arrependeram, já pediram perdão, já abandonaram esse tipo de procedimento, vocês estão lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É como se vocês nunca tivessem tido esse tipo de atitude. E casaram e são felizes até hoje. Têm filhos. Porque Jesus Cristo conserta o que está errado. O que está quebrado, Jesus faz novo. Se você, meu querido, se você está já nesse poço, se você, minha querida, está nesse poço da porneia, né? Da conduta sexual imprópria, pecaminosa, Jesus te tira daí. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E se você é crente em Cristo e caiu, levanta, abandona o pecado, pede forças a Deus, pede para Jesus Cristo lhe perdoar e você é lavado, né? Nós costumamos cantar aquele hino que diz: alvo mais que a neve. E faça propósito com Deus. Faça propósito com Deus de viver vida pura diante de Deus, né? De ter conduta sexual realmente santificada diante de Deus daqui por diante, né? Saia de onde você terminou se metendo, porque não é bom. Talvez você tenha caído numa armadilha, né, como a que foi armada para José. Talvez você tenha caído, mas você pode sair para ser realmente feliz na presença de Deus. Mas se você escolher continuar, o que espera é infelicidade, a sua comunhão com Deus estará comprometida, não é? É tão bom quando a gente abandona o pecado. Isso aconteceu com Davi, era homem, a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele caiu na armadilha. A primeira armadilha é da preguiça, né? A Bíblia diz que um pecado chama outro. Diz que ele devia estar na guerra com o seu povo, era o rei, era a obrigação dele estar lá com o seu exército. O que ele estava fazendo? Lá no seu palácio, na ociosidade. Primeiro pecado, a preguiça. Faltou com a sua responsabilidade. Segundo pecado, a concupiscência. Viu da sua janela uma mulher tomando banho, não fez a retirada estratégica. Foi lá olhando, apreciando e tal. E aí uma coisa foi chamando outra. Davi mandou chamar aquela mulher, adulterou com ela. A mulher engravidou ele. O que eu faço? Mandou matar o marido dela, né, que era militar, um bom militar. Falou: coloca no pior lugar da batalha e deixa ele sozinho. Cometeu homicídio também. E ele escreveu um salmo falando disso. Enquanto ele permaneceu no pecado, ele entrou em depressão, que causou sintomas até no corpo dele. Ele fala disso no Salmo 34. Enquanto eu me calei, meus ossos secaram, minha língua se tornou seca, se pegou a minha boca, e eu não tive sossego. Aí ele diz: então eu te confessei o meu pecado, e não te encobri mais nada. Olha, o servo de Deus, enquanto está no pecado, ele não tem sossego, ele fica inventando justificativas, mas não tem sossego, porque o nosso prazer qual é? Fazer a vontade de Deus. Então, meu querido, se você entrou nessa, tem solução. Ore a Deus, peça perdão, né? E Deus vai lá no fundo do poço. Deus dá a sua mão poderosa e misericordiosa e lhe tira de lá e lhe restaura diante do arrependimento, diante da confissão. Se é essa situação que você está, faça isso. Restaure a sua comunhão com Deus. Viva feliz na presença de Deus. Vamos entoar o hino.